entrevistas ou não? A gente já se fala, já. Boa noite, galera. Estamos ao vivo aqui. Boa noite, pessoal. Aí que está nos acompanhando aí. Hoje vamos receber aqui Sérgio Vitor, nosso deputado estadual, e o nosso pré-candidato Tomás Henrique. Pessoal, me apresentar rapidinho aqui. Valdeci Martins, estou presidente aqui do Diretório Municipal do Novo em São José dos Campos. Estou no Novo desde março de 2017, voluntário, e no final de semana aí recebemos a notícia maravilhosa aí que o Novo foi o único partido que cresceu com toda essa crise, esse tempo sombrio que a gente tem passado aí com essa pandemia. Eu espero que vocês aí que estão nos acompanhando estejam todos bem, seus familiares, seus pares, amigos, e tenho certeza aí que todos, em algum momento, a gente vai superar essas dificuldades aí. Eu sou paranaense, sou pé vermelho lá de região do norte do Paraná, de Londrina, mas já estou aqui no Vale do Paraíba há 26 anos praticamente, então já me considero aqui um filho aqui do Vale também. Então, eu queria aí que o Sérgio se apresentasse, embora acho que a maioria que esteja nos acompanhando já o conheça, o Tomás também, falasse um pouquinho aí da trajetória aí de cada um e também aí das dificuldades, desafios aí que a pandemia tem nos impondo aí no desenvolvimento das atividades. Vai lá, Serginho. Obrigado, Valdeci. Boa noite, pessoal. Boa noite. Para quem não me conhece, Sérgio Vitor, deputado estadual, no primeiro mandato, acreditando bastante no Novo, um dos primeiros voluntários aí do Núcleo do Novo em São José também. Morei 10 anos da minha vida, tive o privilégio de morar 10 anos aí em São José, onde até comecei a me engajar na política, né, onde eu comecei a empreender. E hoje, deputado estadual, focado bastante em melhorar o nosso ambiente de negócio, focado bastante em fiscalizar o poder público, que é um dos grandes deveres normalmente negligenciados pelo poder legislativo. Então, basicamente, tenho feito um trabalho muito forte em fomentar o ambiente de negócio, mais transparência, mais fiscalização e combate à corrupção. E aí a gente vai falar um pouquinho mais disso aqui hoje. Obrigado pela audiência aí, por estar assistindo a gente. Tomás, por favor. Pessoal, boa noite já, né? Passou das 6 horas. Obrigado pelo convite aí do partido. Privilégio estar fazendo essa live com o Serginho, que é nosso representante, e antes de ser nosso representante, já era um amigo. A gente tem umas histórias aí juntos já, né, Serginho? Então, fico contente de estar com ele aqui, afinal, acaba sendo uma referência, uma inspiração para todo o nosso trabalho que ele está fazendo na LESP. Bom, eu sou Tomás Henrique, como o nome está falando na legenda. Fui aprovado recentemente na convenção do partido para ser candidato, mas já há algum tempo aprovado no processo seletivo, né? Antes disso, já há 4 anos eu tenho trabalhado como ativista político e também no setor público, né? Eu deixei minha carreira na iniciativa privada para me dedicar ao setor público, para aprender um pouco mais, e trabalhei como assessor parlamentar de 2 deputados em São Paulo e em Brasília, onde eu tive também essa experiência de auxiliar na fiscalização, na atividade legislativa, enfim, que é as pautas, grande parte do que a gente vai comentar, discutir e refletir hoje. E a partir desse trabalho como assessor parlamentar e, sobretudo, como ativista em nossa cidade, né, mostrando que é possível, como cidadão também, fiscalizar o poder público, pressionar para que as coisas mudem e as coisas aconteçam como a gente acredita que é o melhor a ser feito. Mas a gente sabe que, como cidadão, as nossas ferramentas são limitadas. Às vezes, até como deputado, né, Serginho, as nossas ferramentas não são as mais adequadas possível, porque a transparência ela ainda é deficitária no setor público. Mas o nosso desafio agora, como pré-candidato aprovado pelo Partido Novo, é justamente essa. Levar essa luta que eu tive nos últimos 4 anos do ativismo de rua, de redes sociais, para a Câmara Municipal, para que a gente tenha novas ferramentas, mais ferramentas, para realmente poder fiscalizar o Poder Executivo, o setor público em geral, e conseguir avançar essas pautas que a gente tanto preza, né, de transparência, de independência, de eficiência da máquina pública,
E é aquilo que a gente fala, só se interessando por política, só participando, que a gente vai conseguir avançar essas pautas que são minhas e são também do Partido Novo. Ótimo, maravilha. Obrigado, Tomás, Sérgio. Sérgio, eu queria que você falasse aí para o pessoal que está nos acompanhando aí, um pouquinho aí de como a pandemia afetou o desenvolvimento das atividades do seu mandato, dos seus colegas lá na Lesp. Claro que acho que a maioria já está superando isso, né, com a questão de ferramentas aí de internet e tudo mais. Eu acho que está todo mundo usando, né, esses recursos hoje. Mas se puder dar uma falinha para a gente aí de como é que você está conduzindo o trabalho, quanto que isso impactou ou não nos seus desenvolvimentos, suas atividades. Valdeci, isso é uma coisa interessante, né? Como a gente já tem um gabinete enxuto, já tem um gabinete bastante técnico, a transição foi razoavelmente fácil. Eu ia falar, eu tenho certeza que o nosso gabinete conseguiu produzir muito mais, a gente se adequou rapidamente ao home office, e aí a gente acabou tendo muito menos burocracia interna da Lesp para lidar. Eu acho que a gente conseguiu potencializar o nosso trabalho, inclusive. Então, eu acho que o meu time conseguiu produzir muito mais durante a pandemia do que em tempos agora, né? Agora voltou, por exemplo, a sessões presenciais, e eu sinto que a gente já perdeu de novo um bom ritmo e a gente está tentando se readequar novamente. Sérgio, uma curiosidade aí, a gente às vezes acompanha os jornais, as mídias, e aí de vez em quando aparece essa questão do o deputado ou o vereador estava em home office, mas estava cobrando a diária dele de deslocamento de veículo. Você sabe de casos assim na Lesp ou não? Cara, vários, eu não vou citar nomes aqui, porque eu nem lembro, não é porque eu tô com medo de citar, não, mas eu não lembro exatamente, mas vários, e tá tudo no portal da transparência também, tá? Mas vários deputados aumentaram os gastos de verba de gabinete, enquanto no momento de ficar em casa. Você via que eles estavam em casa, então não faz sentido. Aí as pessoas têm que olhar para isso e têm que se indignar, sabe? Então, o eleitor tem que fiscalizar isso também, né? O eleitor tem que fiscalizar. Então, assim, depois que bom que a pauta hoje é fiscalização, porque a gente pode se aprofundar um pouco mais no tema. Mas tem lá no portal da transparência, depois eu falo até de uma ferramenta que a gente criou, só que a gente conseguiu aumentar a produtividade porque a gente se estruturou bem no home office e a Assembleia Legislativa também colocou o parlamento virtual, né? E funcionou bem, a gente conseguiu fazer as votações adequadas, fez um regimento para o plenário virtual que deu certo, tem sempre melhorias a fazerem, mas isso é um processo natural, sempre precisa de melhoria, né? Mas deu certo. O mais importante é que no meio da pandemia, a gente votou para reduzir 30% do salário e teve mais um pacote de ajustes internos que deve ter dado, na época estimava-se a economia, né? Então a gente tem que validar agora no final do ano. Então, de maio até dezembro, com redução de salários, redução de despesas, limitações das gratificações, a Assembleia estimava economizar 300 milhões de reais, cara. É muito dinheiro. É um negócio absurdo que eu fico assim. E aí a nossa briga agora, por que a gente não mantém um parlamento híbrido, né? Quem quiser estar lá presencial pode estar lá, e quem quiser ficar no pode fazer, equipe em home office. A gente tem muita ferramenta para reduzir o custo do Estado, e se isso foi feito na Assembleia Legislativa de São Paulo, que já custa caro, né? Custa 1,4 bilhão de reais, imagina num governo com orçamento de 210, entre 210 e 240, nos últimos anos. Caiu bastante, caiu para 210 agora com a pandemia, mas 240 bilhões. Imagina o quanto não dá para ser economizado do suor do nosso imposto. Enfim, acho que de tudo que a gente votou, talvez esse seja o mais simbólico durante a pandemia, porque a gente se estruturou rapidamente home office, não perdeu muito. Claro que, por um lado, você não fica com a casa aberta, mas não é que o cidadão, o pessoal fala, não, mas aí você não tem espaço para a pessoa ir lá reivindicar. Poxa, hoje tem celular, Facebook, rede social. Ah, mas a pessoa que não tem acesso ao celular. Desculpa, mas a pessoa que não tem acesso ao celular provavelmente também não chega lá na Lesp para discutir pauta, sabe? Já não é assim, daria para economizar muito dinheiro e prestar um serviço melhor. Valdeci, me permite uma pergunta também para o nosso deputado? Claro. Porque eu fiquei curioso, uma curiosidade minha, que a gente tem notado que com essa pandemia, é claro que não dá para comemorar nada,
mas a gente teve algumas lições no setor público de coisas que dá para fazer à distância. Muitas vezes essas coisas, essas sessões, essas discussões, elas ficam mais baratas feitas à distância, né? Acho que tem tanta reunião de deputado e comissão e não sei o quê, e a infraestrutura que a gente gasta com isso, né? O deslocamento, enfim. Você acha, Serginho, que dá para manter algumas coisas aí dessa adequação que os parlamentares fizeram na pandemia para reduzir gastos, custos ali do prédio da Assembleia Legislativa, o home office mesmo, né, os deputados, algumas discussões, algumas votações de projetos poderem acontecer remotamente, evitando que a gente gaste tanta estrutura, tanto dinheiro com discussões que poderiam ser feitas de uma forma muito mais eficiente e rápida, de forma virtual, de forma online. Você acha que é um caminho que a gente pode percorrer? Eu acho que é um caminho que, como a gente foi forçado a fazer agora no meio da pandemia, né? Ninguém imaginava, pelo menos dentro da Lesp, que tem né, os políticos de vários anos, né, que estão lá há 10 mandatos, tem os políticos que estão chegando agora, e tem os funcionários da casa. Então, no meio dessa discussão, provavelmente, se no setor privado, às vezes, é difícil inovar, no setor público é muito mais difícil, né? Então, a gente começou a discussão da maneira mais agressiva possível, né? Sendo obrigado a ficar em casa. E aí, agora, eu acho que vai ser uma transição, tentando arrumar a câmera aqui, que a gente vai se ajustar ao longo dos próximos anos, mas eu acredito que em algum momento, em breve, isso vai se tornar realidade. Deve se tornar realidade. Quando o cidadão se indignar e falar, não quero mais pagar essa conta, eu acho que aí vira realidade, porque o custo que você tem lá administrativamente, com aquele prédio, né, e a Assembleia ainda está num dos pontos mais caros da cidade de São Paulo também, né, na frente do Parque Ibirapuera. Então tem muita coisa que dá para ser discutido que pode parecer loucura hoje, mas em alguns anos eu acho que não vai ser. Por que a gente tem que estar no metro quadrado mais caro de São Paulo? Por que se a gente tem ferramentas online, que muita gente conseguiu se adequar e produzir mais e melhorar até a qualidade de vida, pensando no colaborador também, por que não se adequar? No Estado não tem um levantamento desse, mas foi feito um levantamento, o Ministério da Economia fez um levantamento do governo federal, olha só, o Estado deve ter economizado perto de 690 milhões de reais devido ao home office dos servidores públicos. Isso só falando no federal. 375 milhões de diárias de locomoção, 211 milhões em energia elétrica, 71 milhões em serviços de comunicação, 7 milhões em impressões e cópias e 27 milhões em água e esgoto. Isso saiu numa reportagem me fugiu agora o nome, acho que foi no Estadão, um levantamento do Ministério da Economia. Quando você olha para esses números, é impossível você também não repensar e não começar a cobrar medidas diferentes, né? 690 milhões é quase o orçamento de uma Taubaté, que tem 310 mil habitantes, né? Um terço aí do orçamento de São José dos Campos. Verdade, está vendo aí, isso expõe, né, todo o setor público aí de como é possível fazer mais com menos e entregar um serviço de qualidade para a população e, inclusive, esses recursos todos que foram economizados, é fato, poderiam ser aplicados em educação, saúde, segurança. Tomás, aí agora a pergunta para você, né, que está aí na pré-campanha, logo, dia 27, aí a gente começa o jogo para valer. Quais foram aí as principais dificuldades, desafios aí que você enfrentou até agora e acredita que vão ser, vamos dizer, enfrentados aí na campanha mesmo em razão da pandemia aí? Valdeci, você sabe que eu costumo brincar, às vezes que eu encontro alguém para tomar um café, durante essa pandemia, a gente fica meio, será que eu cumprimento, eu dou a mão, dou o cotovelo, dou um soquinho? Então, ainda mais pré-candidato, né, que tem que se reunir com as pessoas, cumprimentar, eu brinco assim, mas como é que eu vou fazer campanha político que não pode cumprimentar, não pode dar a mão? Não vai ter jeito. Mas a gente tem se adequado, né? Eu acho até que é uma lição, porque a nossa geração, ela se acostumou muito, né? Quando eu falo a nossa geração, a nossa mesmo, né? A gente tem diferentes idades aqui, mas há muitas décadas a humanidade não sofre com uma pandemia ou com uma guerra, enfim, com uma diversidade muito grande. Então a gente se acostumou com a tranquilidade, né?
o mundo muito globalizado, todo mundo desce do aeroporto, não tem teste de saúde, de nada, já sai, já entra em qualquer país muito facilmente. E não era assim antigamente, a gente tinha uma preocupação sanitária muito maior, né? As viagens de navio eram longas. Então, eu acho que a gente está recuperando bons valores, boas práticas, que por causa dessa bonança a gente tinha perdido, né? Como eu disse, não dá para comemorar a pandemia, mas a gente precisa também, às vezes, olhar o copo meio cheio e tentar tirar as melhores lições, as melhores coisas para a gente seguir como humanidade, como pessoas, cidadão, de uma forma melhor. Agora, como pré-candidato, além dessa dificuldade, né, tem essa coisa de não poder se reunir, né? Eu fiquei muito triste, que eu queria fazer um evento de pré-campanha agora, um pouco antes, com os colaboradores, sentar todo mundo e discutir projetos, de fato, para a cidade, né? Falar assim, pô, quem tem uma sugestão? Trazer meus amigos que são mais especialistas em educação, em saúde, pessoas, cidadãos que querem participar de uma campanha, né? Que eu costumo dizer, campanha não pode ser um projeto pessoal, um projeto do candidato. É um projeto de construção coletiva das pessoas que acreditam naquela ideia. Então, eu quero representar um projeto de construção coletiva. Claro que se chegar um esquerdão lá e falar, vamos socializar tudo, esse cara não vai ter voz, porque não é da linha que a gente acredita. Mas temos que trazer as pessoas que pensam como a gente para discutir as ideias, os projetos, né? Eu também não vou saber tudo, eu preciso escutar, e eu não pude fazer esse evento. Então, eu acabei criando um formulário ali, que eu divulguei entre os meus apoiadores, os grupos de WhatsApp, Facebook, redes sociais, etc., para que eles pudessem dizer para mim quais eram os principais problemas que eles veem na cidade, o que eles esperam do seu vereador, do seu parlamentar, para que a gente, de fato, possa construir essa pré-campanha coletivamente, representando ideias e não representando o interesse de apenas uma pessoa. Agora, como eu tenho um trabalho bastante acentuado nas redes sociais, também posso dizer que teve esse lado positivo dessa coisa de não ter tanto esses políticos, os velhos políticos na Câmara, que estão o tempo todo aí na feira, estão o tempo todo apertando mão das pessoas, né, que adoram ir também depois, quando começa a campanha, na periferia, beijar as pessoas mais simples, fazer promessas demagógicas. Então, eles também ficaram inibidos com isso. E nós que temos um trabalho de comunicação nas redes sociais mais ostensivo, mais acentuado, e que eu acredito, de fato, que a rede social é uma ferramenta muito boa para dar transparência em como é feita as coisas no setor público. Então, assim como o Serginho faz como deputado, mostrando a sua rotina, o que está sendo votado, o que está sendo discutido, quem vota de que maneira, né? E essa transparência vai acabando inibindo os maus políticos, né, de fazer uma farra de gastos, de fazer acordões na calada da noite contra o povo. Eu também acho que na campanha ela já pode ser usada, até porque a campanha, de como é feita a campanha, é um demonstrativo de como será o mandato. Uma campanha feita de forma transparente, usando as redes sociais como ferramenta, é um mandato que também vai ser bem sucedido. Então, eu acho que tem esses contras, né, coisas negativas, que acabou tendo que a gente se adequar a pré-campanha a isso, mas também teve coisas positivas aí, a gente colocou os maus políticos dentro de casa e conseguiu continuar conversando com as pessoas através das redes sociais, que a gente tem mais familiaridade, e o Novo é um dos partidos que também tem mais familiaridade com isso, está sempre crescendo nas redes sociais, além do número de filiados, né? Acho que são esses os pontos. Legal, agora acho que vamos passar aí para a pauta principal nossa aí, que é o papel mesmo e a importância aí da fiscalização, né, que o legislador, como vereador, precisa exercer quando está cumprindo seu mandato. E aí eu lembro aqui rapidamente, agora não me recordo dos números exatos, mas eu acho que eu posso dizer assim com certa propriedade, porque a gente pesquisou isso de alguma forma aí no ano passado e esse ano, e em São José dos Campos a gente sabe que a maioria dos projetos lá dos vereadores são projetos autorizativos, né? Então, eu queria que o Sérgio aí falasse um pouco sobre isso, né? Sobre o papel de fiscalização do vereador, e também o Tomás aí trouxesse para a gente, e claro que eu acho que o Tomás é um antagonista aí
de muitos dos vereadores de São José dos Campos, pode falar um pouco mais para a gente, inclusive da participação deles como mandatários aí no Legislativo de São José. Conhece um pouco da história, né, Tomás? Então, eu acho que vai ser bem legal aí a sua participação nesse sentido. Aí, Sérgio, a palavra fica contigo aí. Apesar de ter conhecido o Tomás na plateia da Câmara Municipal de São José, ele vai falar com mais propriedade das atividades lá. Eu vou focar aqui na Lesp. Mas, sim, eu sempre gosto, como eu estou no primeiro mandato também, normalmente a gente está conversando com pessoas que nunca se envolveram com política, eu sempre gosto de passar um pouco do panorama, né? Então, assim, pessoal, a Lesp é reconhecida como puxadinho do governo, porque é a mesma coisa, o número de projetos, quase tudo que é aprovado aqui é projeto do governo ou são projetos autorizativos. E o pessoal até brinca aqui na Lesp que é o que você vai, qual é o veto que você vai aprovar? Porque quase todos os projetos de deputado aprovados são vetados também por inconstitucionalidade, né? A grande parte deles são projetos que eles querem fazer alguma coisa que não é nem nosso papel. Então o pessoal até brinca, né? Qual o veto que você vai aprovar aqui? Inclusive o meu projeto de lei foi vetado. O que eu coloquei no papel tudo que o Dória fala, e a gente a gente criou o Plano Estadual de Desburocratização, colocou prazos e revisão de processos para abertura de empresas, especialmente de baixo risco e tal, mas foi vetado porque acho que a gente quis institucionalizar o que ele fala de prazos, né? Mas não deu muito certo, porque depois ele vetou. Estava tudo certo, dentro da lei, dentro da regra, né, constitucional, mas isso foi vetado. Mas eu acho que uma parte da responsabilidade, tem gente que não gosta quando eu falo isso, que é do cidadão também, viu, Tomás e Valdeci? Que aí vocês vão ver, olha, eu fui eleito aqui, as pessoas participam pouco, as pessoas sabem pouco do que acontece na Lesp, até porque a nossa competência legislativa é residual, então normalmente as grandes pautas estão no Congresso ou na Câmara Municipal, que toca mais a nossa vida. Só que o fato das pessoas se afastarem muito faz com que o deputado não tenha visibilidade. Então, é muito fácil o governo montar a base aqui, né? Ele faz uma troca, né, por emendas ou por algum destaque. Como a gente tem dificuldade de aparecer na imprensa, de ter algum destaque, ele fala, olha, quero que você vire base aqui, ao invés de 5 milhões de reais por ano que você vai ter nas suas emendas impositivas, a gente te dobra, você vai ter direito a 10 milhões de reais, e aí você vai poder mandar, né? Daí ele manda 100 mil para Santa Casa, 200 mil para não sei onde, o que a gente também faz, porque ele tem esses 5 milhões, mas muita gente valoriza mais isso do que a ação de fiscalização, entendeu? E esse é um desafio. Esse é um desafio. Quando as pessoas começarem a cobrar mais os legisladores, né, o vereador, o deputado estadual, o federal, a serem melhores fiscalizadores, talvez também o político ele vai sentir, olha, se o eleitorado está pedindo, para ele ganhar voto, ele vai ter que fazer mais isso. Então tem que mudar um pouco a cultura também do eleitor, de cobrar mais essa função, e aí, obviamente, que a gente faz isso porque a gente não é base do governo, com exceção de Minas Gerais, né, que a gente é base, a gente não é base, a gente tem uma postura independente, tanto no Congresso quanto aqui. E o legal, só para defender, né, lá no governo de Minas, a gente não é base por ser base também. A gente, não, eles votaram contra o projeto de aumento de polícia. Né, eu ia lembrar isso. E mais importante, o Bartô foi contra lá algumas coisas do Zema, né? Porque o governo tem que tomar umas decisões, apesar de ser do novo, ele tem que tomar decisões mais macro, né? Às vezes ele vai ter que ceder também, isso faz parte da política. A política é a arte do possível. Mas o legislativo tem sua independência ali para votar a favor dos nossos princípios e valores. E o mais legal, Valdeci, eu conheci o controlador-geral de Minas Gerais, chama Rodrigo Fontinelli, acabamos ficando amigo, porque ele está desenhando um plano de integridade para o governo de Minas, e está muito bacana o Zema, e o que ele fala é o seguinte, ó, a diferença que faz é que aqui eu tenho independência e tenho carta branca para melhorar os mecanismos de controle, de transparência, de combate à corrupção interna, e isso faz toda a diferença. Então, até depois eu recomendo que vocês acompanhem aí a Controladoria Geral de Minas Gerais. Já tem uma instituição interna independente que faz também essa fiscalização, né, ele promove o plano de integridade interno, e isso faz com que a máquina pública seja mais eficiente, tenha menos corrupção, menos espaço para corrupção. Então, essa é a vantagem também de ter um executivo, governo, né, prefeitura, governo ou presidência um dia, do Partido Novo também, que tem esse compromisso com transparência e combate à corrupção. Então, esse papel nosso é muito importante,
Não é uma tarefa fácil de fazer, depois eu entro nos detalhes até para a gente rodar aqui a conversa, depois eu explico mais como a gente está fazendo, mas é importante também o executivo comprar essa pauta, porque como o Tomás falou muito bem na última fala, mesmo sendo deputado, a gente tem poucas ferramentas de análise. A gente tem mais tempo, né, porque a gente é pago para isso, e a gente sabe um pouco os caminhos, mas muito dado está lá dentro do executivo que não está liberado dentro dos portais de transparência, aí você tem que fazer requerimento, às vezes tem que entrar na justiça, tem que usar o Ministério Público, o Tribunal de Contas, você pede uma série de dados, o cara manda impresso, depois eu falo um caso aqui do DR, manda 100 páginas impressas com números, cara, como é que eu vou cruzar esses dados aqui, né? Então, esse é um papel que o eleitor tem que cobrar mais do político, a gente tem que levar mais a sério, e também cobrar do executivo para melhorar as ferramentas, já que eles são normalmente os donos dos dados. Ótimo, ótimo, obrigado aí. Tomás, agora gostaria que você falasse um pouco aí da nossa Câmara aqui em São José dos Campos e de como é que você vê aí o papel do vereador. Acho que tá aí o exemplo que o Serginho deu, acho que é sensacional, né? Você vê que o governo do Novo e os mandatários do Novo votando contra o próprio governo. Quer dizer, esse é que é o exemplo de fiscalização, né? Ou seja, isenção. Eu acho que isso é importante, né? A pessoa tem que ser imparcial mesmo, e porque está ali, porque foi eleito e é um representante do cidadão. Então, ele tem que caminhar para uma postura que defenda os interesses do cidadão e não do executivo, né? Então, por favor, aí, gostaria que você falasse um pouco sobre isso também. Perfeito. Eu coloquei o microfone de lapela aqui, tá dando ótimo, bem? ótimo. Ficou bom o áudio? Show de bola, porque daí não melhora aqui do ambiente. Mas é como você disse, Valdeci, essa postura de independência é uma coisa que eu já tenho como ativista pautado isso, e sobretudo agora na campanha eu quero falar muito disso, porque é uma preocupação que a gente tem, porque hoje você tem base de apoio e oposição. Para a base de apoio está sempre tudo bom. Tudo que vem do executivo eles aprovam. Não tem problema nenhum na cidade. E para a oposição está tudo péssimo. Tudo que o executivo faz é ruim, tudo tem que votar contra. E o Novo acho que não deve ser assim que o parlamentar deve agir. Como a gente tem a referência do Sérgio Vitor, da nossa bancada em São Paulo, da nossa bancada em Brasília. Tem que estudar o projeto de lei e votar conforme a sua convicção, os nossos valores e princípios, e não aderir a qualquer tipo de coisa do governo ou ser oposição a qualquer tipo de medida do governo. Agora, por que isso acontece? Que é outro ponto que a gente briga muito. Porque os vereadores, na nossa cidade também acontece dessa maneira, são eleitos com a proposta assistencial para a sua comunidade, para o seu bairro, para a sua região. Então, para ele conseguir entregar esse trabalho assistencial de zeladoria da cidade, que é a atribuição do executivo, do prefeito, ele acaba se atrelando ao executivo e ao prefeito em troca dessas benfeitorias regionais. E quando ele se atrela ao prefeito para conseguir benfeitorias, um buraquinho na rua, arrumar uma lâmpada, conseguir uma vaga na creche, ele se atrela ao prefeito para conseguir essas demandas que são de atribuição do executivo e acaba negligenciando a fiscalização. E daí que a gente vê aquela roubalheira, aí que a gente vê obras que estão sendo superfaturadas e não estão sendo fiscalizadas, não há uma cobrança de fato. Então, o que a gente vê na nossa Câmara Municipal, como vemos também em muitas outras câmaras e parlamentos, são vereadores cooptados em troca de cargos ou de benfeitorias para a sua região e negligenciando, sobretudo, o que é mais importante na atividade parlamentar, que é fiscalizar e legislar, né? E daí a gente entra nesse ponto. Fiscalizar, ele negligencia por causa disso, e essa parte legislativa também, que a gente vê muitos projetos autorizativos, né? Para quem não sabe, para quem está nos acompanhando, são aqueles projetos que autoriza o prefeito a fazer algo, mas não impõe, não cobra, é só um projeto para ele chegar no eleitor dele e falar, olha, aprovei um projeto bacana lá que vai autorizar o prefeito a criar 100 mil empregos em São José. Ele nem precisava dessa autorização e também nem seria atribuição dele. Então, quer dizer, é uma demagogia que o vereador, o parlamentar cria para justificar para o eleitor dele que lutou pelaquilo.
né? O Serginho falou que teve um projeto que não foi sancionado, né, que foi vetado. Tem parlamentar que vota o projeto, sabe que não vai ser sancionado, mas ele, não, vou votar porque pelo menos eu falo que eu consegui aprovar meu projeto e que foi o prefeito que não quis sancionar. Jogo a culpa nele, mas dou um respaldo para o meu eleitor. E essa demagogia que acaba incomodando a gente, porque daí o eleitor começa a abrir cada vez mais o olho e fala, pô, isso aí é tudo um grande teatro, os caras estão lá me enganando, né? A gente está lutando para caramba para melhorar as coisas, para aprovar projetos de lei que realmente beneficiem e mudem a realidade da cidade e do cidadão, e o cara está lá fazendo um joguinho. E daí o cara realmente fica indignado com a política, e é isso que a gente está vendo até, e a gente tem essa responsabilidade de trazer esse cara que está indignado para a política para boa política, porque muitos deles vão para antipolítica. Ah, é tudo igual, é tudo uma porcaria. E a gente tem que falar, não, tem pessoas boas, tem como fazer um bom trabalho, e esse é nossa missão enquanto partido, enquanto Novo. Agora, eu quero fazer um apontamento, depois queria até a opinião do Serginho, para ver se ele concorda comigo, que é uma preocupação que eu tenho e que eu desenvolvi ao longo desse tempo como assessor parlamentar, de perceber também que há um ativismo das comissões jurídicas dentro desses parlamentos de inibir projetos também que não sejam autorizativos dos parlamentares, sejam dos deputados e dos vereadores. Boas iniciativas, muitas vezes, também, tem ali a equipe jurídica da Câmara, dos parlamentos, etc., e eles sempre colocam lá, é vício de iniciativa, isso aqui o deputado não pode fazer, com uma análise, muitas vezes, enviesada. E por que disso? Porque a gente tem tantos parlamentares ruins, de fato temos, que o corpo jurídico desses parlamentos já olha com preconceito para qualquer projeto de parlamentar, de político. Fala, esses caras não sabem o que estão fazendo, que a gente elege tanto cara ruim para trabalhar como legislador, que os advogados lá falam, esses caras só vão mandar projeto com vício de iniciativa aqui. E acaba afogando bons projetos também, dizendo que há inconstitucionalidade, quando não há. Eu quero até trazer um exemplo de uma pessoa que eu discordo em muitos posicionamentos, o Serginho conhece bem, que é a Lorene de Taubaté. Ela apresentou um projeto que foi dito que o prefeito achava que era inconstitucional, porque é inconstitucional, para dar transparência na fila da saúde, ô Serginho. Aí o prefeito vetou como inconstitucional, a Câmara derrubou o veto, o prefeito mandou para o TJ, e depois ela recorreu e provou que não era inconstitucional. Então, há também uma má vontade, e isso estimula também esses projetos autorizativos dos vereadores, porque eles falam, se eu propor alguma coisa legal, o corpo jurídico, o prefeito vão falar que é inconstitucional, que é vício de iniciativa e vão derrubar. Então, assim, também a gente tem essa crítica aos projetos autorizativos, mas a gente também não pode ser injusto de não compreender que há uma inibição também aí do ativismo jurídico dentro das câmaras e dos parlamentos e também nos tribunais, muitas vezes para inibir bons projetos de lei que surgem por iniciativa dos parlamentares. Eu acho que isso é uma coisa também que a gente tem que explicar para o cidadão e lutar para melhorar. Claro que a gente precisa melhorar também a qualidade legislativa dos nossos parlamentares, mas a gente também não pode retirar essa prerrogativa deles, como se eles só pudessem dar nome de rua e fazer projeto para dar prêmio para alguém, entendeu? Também aí se amarra muito a prerrogativa do parlamentar, e essa é uma preocupação minha também. Queria saber se o Sérgio concorda dessa ideia. Tem, aqui assim, eu não sei se tecnicamente tem esse preconceito aqui na LESP, que é onde eu estou vivendo mais, mas que, de fato, como a gente tem uma competência legislativa residual, tem muito projeto com vício de iniciativa, e aí não vai ser aprovado, né? Aí tem até uma discussão mais ampla, né? Que a gente vai falar da revisão do Pacto Federativo, né? Primeiro, a gente tem muito tema, muita pauta centralizada em Brasília. Então, a gente teria que rediscutir o pacto para a gente colocar, repensar qual é o papel do Estado, das casas legislativas estaduais, nessa nova divisão, né? Porque não faz sentido. Do jeito que está hoje, sinceramente, às vezes eu sinto que a Casa Legislativa do Estado nem deveria existir, ou deveria só colocar vários fiscalizadores e não legisladores, né? Para fiscalizar ao invés de... Sabe? Já que é tão residual, então a gente não precisa fazer lei, a gente só fiscaliza. Repensa, né? Mas eu discordo, acho que a gente deveria ser uma federação de fato, como é nos Estados Unidos, a gente pudesse ter. Por que todos os estados precisam ter regras iguais em vários temas, né?
Então, a gente devia descentralizar, né, como o Paulo Guedes fala com frequência, menos Brasília, mais Brasil. O próprio Novo fala isso com muita frequência, né? Mas a gente precisava colocar isso em prática. E, cara, a gente não, é difícil perder o preconceito, né? Vocês lembram recentemente o cara do PT lá, não lembro o nome da cidade, o cara subiu na tribuna, porque esse projeto é muito ruim, que não sei o quê. Alguém avisou, o projeto é seu. Cara, vocês viram esse caso? É ridículo, cara. Então, a gente precisa parar de valorizar também o político pela quantidade de projetos de lei. Você vê com frequência. Confesso que até no começo do mandato, se olhar lá, tem alguns projetos que a gente revisou, que são bem secundários, a gente até protocolou. Era importante, mas era uma mexidinha tão pequena na lei, a gente acaba protocolando, mas tem lei para tudo, tem regra para tudo, então se você quiser melhorar o ambiente de negócio, você tem que fazer uma revisão tão minuciosa, vai ser complexo, a gente está até com o Revoga já, está com um monte de projeto assim, mas a gente faz lei para tudo e muita lei inútil, muita lei desnecessária, cara. Então, a gente tem que melhorar a qualidade legislativa, a gente tem que revisar a competência legislativa de cada casa, a gente precisa colocar algumas obrigatoriedades, que até, inclusive, no Código de Defesa do Empreendedor, que a gente está prestes a aprovar aqui na LESP, um dos itens, talvez o mais importante para mim, é análise de impacto regulatório. Se um político vai propor qualquer medida, ele precisa explicar, ele ou ela, né, por que aquilo é bom para a sociedade e não bom para o poder público ou bom para um grupo que ele está atendendo. Se a gente tivesse essa obrigatoriedade de fazer uma análise de impacto regulatório, avaliando o custo-benefício, eu tenho certeza que já grande parte desses projetos já morreriam no ninho já. E aí por isso que é a importância do Novo também, né, Tomás? Lá na Comissão de Constituição e Justiça do Congresso, a gente tem o Gilson Marques lá, que ele é conhecido como o coveiro. Ele enterra todos os projetos, e depois procurem Gilson Marques nas redes sociais, é até engraçado, ele discursa contra todas as besteiras aí de autorizativo, data comemorativa. Ele é conhecido como coveiro na comissão lá em Brasília. Legal, gente. Estamos aí no nosso tempo passando, né? Bom, todos acho que sabem, vocês dois, inclusive, né, que nos acompanham, estão junto com a gente aí na voluntariado do Novo e o Serginho aí legislando já. A gente vive sendo criticado, né, porque o Novo tem essa ideia de longo prazo. Então, recentemente, inclusive, fui questionado e criticado por a gente ter poucos pré-candidatos concorrendo à vereança, que a gente devia abrir, que devia colocar um monte de gente lá. E aí, quando a gente explica, né, que o princípio do Novo, essa questão do longo prazo, as pessoas, às vezes, até não compreendem muito bem isso. E aí a pessoa me deu uma resposta assim, não, vocês têm que entender que a população ainda não é politizada, a pessoa vota porque o cara é do bairro, porque ele conhece a pessoa, porque, como disse o Tomás no começo da conversa, ele vai fechar o buraco na minha calçada, vai me dar uma cesta básica e tal. E aí é o desafio, eu entendo, de convencer as pessoas de que não é porque a pessoa está no bairro que ela vai fazer um bom mandato ou não. Então, Tomás e Sérgio, como é que a gente pode, que iniciativas a gente poderia ter? Tem a iniciativa do Sérgio Vitor agora aí do treinamento de cidadão fiscalizador, né? E queria que você falasse um pouquinho disso, Sérgio, e que o Tomás também colocasse aí o ponto de vista dele em relação a essa questão de convencer o eleitor de que ele tem que procurar, pesquisar mais e ver a competência realmente da pessoa e não simplesmente votar na pessoa porque a pessoa mora ali, é próximo do bairro, ou que vai fazer um favor para ele, porque isso é que faz com que nós tenhamos aí no Legislativo pessoas há 24 anos, acho que tem gente até com 30 anos na Câmara de São José dos Campos, quer dizer, e a pessoa está ali, não cumpre o papel dela, e o eleitor também não se aproxima para olhar e acompanhar o que ela está fazendo, e é recorrente, né, acaba votando de novo a mesma pessoa, ou seja, o que vocês acham que a gente pode, né, como partido, como instituição, que a gente possa servir de exemplo a outras instituições, e o Sérgio tem uma iniciativa aí que eu acho que é sensacional, se puder falar um pouquinho, Sérgio, disso também.
Valdeci, eu queria passar por esses 3 pontos importantíssimos que eu acho que, inclusive, me elegeram, né? Então, assim, uma coisa que eu me sinto muito bem no mandato é que eu estou tentando suprir todas as demandas que eu tinha enquanto cidadão querendo participar mais e não conseguia por falta de ferramenta, né? Então, em algum momento, acho que foi em 2015, 2016, eu já tinha me filiado ao Novo, eu pensei, o Jeff e o Arnaldo Barbalho, cara, como é que a gente, ao invés de ficar só criticando o poder público, como é que a gente vai também sugerir, também dar propostas melhores para eles, para a gente conseguir cobrá-los melhor, né? E a gente teve muita dificuldade de ter acesso aos dados, a gente teve muita dificuldade de entender os serviços públicos, e aí a gente viu que tem uma falta de transparência enorme. E aí, agora que eu entrei aqui, o que eu estou vendo? Eu estou aprendendo e tenho acesso a vários especialistas nos temas, e daí a gente criou o projeto Voluntário Fiscalizador, são treinamentos online, e eu estou tentando suprir todas as dúvidas e desafios que eu tive enquanto cidadão tentando fiscalizar o poder público. Então é super bacana, porque daí a gente passou como olhar, né, a gente, com vários especialistas, a gente faz no meu canal do YouTube, como analisar o portal de transparência. Se o portal já está ruim, a primeira briga é melhorar o portal, né? Como fiscalizar a licitação, como analisar as despesas e o custo por unidade dos produtos que o poder público está comprando, como fazer uma denúncia quando você encontra alguma coisa errada, né? Então, teve um promotor há quase 30 anos lá que ajudou a gente mostrando o caminho passo a passo. Como usar a lei de acesso à informação. Esses foram os 5 primeiros e a gente vai ter alguns mais daqui em diante. Mas está tudo salvo lá no YouTube. A gente tentou ser o mais didático possível e, mais importante do que isso, a gente está tentando construir uma rede de fiscalizadores para um ajudar o outro e a gente parar, né? A gente apanhou em algum tema, compartilha e vamos para o próximo para a gente não ter mais as mesmas dores. Então, esse é o primeiro passo. E aí, quando o cidadão começa a participar mais, eu tenho certeza que as chances de corrupção diminuem, porque ele começa a entender melhor como funciona o poder público, quem faz melhor, quem faz menos, e ele começa também a votar melhor, porque ele olha, não, realmente isso aqui é difícil de fazer, vamos dar um pouco mais de tolerância, isso aqui é impossível, ele fez errado, tem que cobrar. Você começa a entender um pouco mais as partes boas e ruins do poder público, ser mais tolerante e mais participativo nas soluções, isso é ótimo. E o desafio que você falou, Valdeci, eu também sou, como filiado e voluntário do Novo há muito tempo, nem tinha pretensão política, mas a gente via que as pessoas, o antipolítico que o Tomás falou, e eu sofri desse mal, né? Por muito tempo eu queria distância, falava que todo político é corrupto. O maior desafio nosso não é necessariamente mexer com aquela pessoa que está recebendo uma cesta básica ou com ela, a gente tem que chegar lá e a gente tem que mostrar para essa pessoa que tem políticos bons também. Mas antes dela, que está mais distante da gente, é essa pessoa que discorda dessas práticas, mas mesmo vendo bons exemplos, não participam. Sabe, o Novo, como é que vocês vão chegar lá? Você gosta do Novo? Gosta? Você acha que a gente está fazendo um bom trabalho? Então ajuda a gente a chegar lá, poxa. Sabe, até usei isso na minha campanha, muitos amigos, eu não tinha chance de ganhar, né? Todos vocês me ajudaram bastante na campanha, mas as minhas chances eram pequenas, né? Então, quando vinha um amigo falar assim, Sérgio, você está preparado para não ganhar? Eu falo, cara, eu tô, mas o tempo que você gastou pensando nisso, se você tivesse pedindo voto para mim, para alguém, eu tinha mais chance de ganhar. Então, poxa, vamos arregaçar a manga, apoiar os candidatos que a gente acredita, as ideias que a gente gosta. Se você gosta do Novo, excelente, bom pra gente. Se você não gosta, também não tem problema. Encontre políticos e partidos que você gosta e ajuda as ideias que você acredita a chegar mais longe. Porque senão, a gente vai ficar nesse ciclo muito negativo. Os partidos tradicionais já sabem quem eles vão eleger, né? Depois até queria que você falasse um pouco, Tomás, por que é tão difícil renovar, né? Porque as pessoas têm até uma planilhinha, eles já sabem quantos votos tal pessoa vai ter naquele bairro, porque tá tudo no esquema já, com dinheiro público do fundo partidário, fundo eleitoral, com assistencialismo. Para eu finalizar, até peço desculpa por ter falado muito, a eleição municipal é a mais difícil de todas. A minha foi até mais fácil, porque poucas pessoas conhecem um deputado estadual, tem um deputado estadual para votar. Mas para vereador é a maior concorrência por metro quadrado, né? Todo mundo tem um primo, cara do bairro, alguém da família, enfim, alguém que ajudou em algum momento, mas a gente tem que ser bem rigoroso, porque as pessoas que a gente escolhe vão influenciar a nossa vida nos próximos 4 anos, né? Então, encerro aqui. Desculpa falar muito. Imagina, ótimo. Pode seguir? Claro, vamos lá. Tá bom. Então, gente,
essa coisa, né? Eu lembro que uma vez eu escutei do ex-prefeito Emanuel Fernandes, que eu tive a oportunidade e o privilégio de escutá-lo algumas vezes, ele comentando que o político, antes de ser um legislador ou um executor, né, quando ele está no poder executivo, ele é também um exemplo, né, uma influência, um ponto de referência para a sociedade. E antes mesmo de você propor uma lei, você pode mudar a realidade da sua comunidade, da sua sociedade e das pessoas através do seu exemplo, né, do que você defende, de como você se porta. Então, por exemplo, na Câmara Municipal teve lei falando assim, a gente precisa proibir pessoas de fumarem em parques públicos. Será que proibir, criar um mecanismo de fiscalização, colocar um guarda municipal para fiscalizar quem está fumando num parque público, criar uma burocracia a mais, é o melhor caminho? Ou a gente pode criar... E cobrar imposto para isso, né? Você coloca uma regra, cobra imposto para fiscalizar essa regra. Pois é. Será que esse é o melhor caminho? Ou a gente não pode fazer políticas de levar mais famílias aos parques, de levar mais crianças aos parques, para inibir pessoas que ficam ali jogando fumaça, etc. Quer dizer, há muitos outros caminhos, além da atividade legislativa, que acaba gerando, como o Sérgio bem sabe, essa burocracia, esse imenso número de leis inúteis ou que atrapalham o cidadão. Então, eu acho que a nossa missão, para esse eleitor que ainda, infelizmente, ainda está desinformado, acaba votando porque o cara é do bairro, da igreja, ou porque o cara apertou a mão dele em algum momento, sorriu para ele, eu vou votar no cara por causa disso. A nossa missão, enquanto novo, e se Deus me permitir ser vereador, a minha missão também como vereador, além do trabalho legislativo e de fiscalização, é ser um educador também das pessoas através do mandato, mostrando, dando transparência ao que acontece no mandato e explicando para as pessoas, olha, quem está aqui fazendo coisa errada não quer que você saiba como isso funciona. Nós que estamos fazendo a coisa certa, nós queremos que você saiba tudo, do jeito que acontece aqui, como é votado, como é discutido. Então, essa transparência que a gente dá, e os nossos mandatários fazem isso muito bem, além do Serginho, eu penso muito no Vinícius Poit, que sempre pega o celular aqui, coloca na frente do rosto e vai contando para as pessoas que seguem ele, o que está sendo votado, como está sendo discutido, etc. É uma forma também de nós, políticos, que temos, quando com mandato, essa posição de influenciar e de formar a opinião das pessoas, também é um papel nosso ser um educador, dar uma educação política a essas pessoas, porque, afinal, a gente que está fazendo a coisa certa, quanto mais cidadãos, eleitores, compreenderem como funciona a política, eu tenho certeza que mais cidadãos e pessoas vão votar nos candidatos e nas pessoas do Novo, porque eles vão saber e entender que a gente está fazendo o trabalho certo. Então, acho que esse é o primeiro ponto da nossa missão. A segunda, dentro dessa educação que a gente precisa dar, oferecer a essas pessoas com a transparência do nosso mandato, explicar que esse trabalho assistencialista, que acaba reelegendo muitos vereadores e parlamentares e deputados por anos e anos a fio, é um trabalho que nasce da corrupção. Afinal, quando você troca o seu voto por um favor, por uma conta de luz paga, por um jogo de camisa para o seu time de futebol, esse tipo de pequeno favor que você fala, vou ajudar o cara porque o cara comprou camisa para o meu time, porque o cara me ajudou a pagar uma luz. Cara, político que faz isso é político que está roubando. Ele está roubando, pondo dinheiro no bolso dele um tanto, e outro tanto ele usa para ficar pagando benfeitorias para as pessoas. Não teve o prefeito agora, eu fiz até um vídeo sobre isso, falando, eu roubei para dar para os pobres. Mas por que ele fala isso? Porque ele teve um estímulo de que, me ajuda a pagar uma conta, me ajuda com isso, me ajuda com isso. Aí o cara tem que roubar para conseguir ser reeleito, para dar dinheiro para as pessoas. Então, gente, esse trabalho assistencialista que perpetua as pessoas é um trabalho feito por políticos corruptos. Se o eleitor continuar demandando esse tipo de trabalho, esse tipo de atitude dos políticos, nós vamos continuar elegendo ladrões para estar lá dentro. Aí depois não adianta vir falar, eu não gosto de corrupção, sou contra a corrupção. Mas, você como eleitor está demandando do político que ele seja corrupto? Basicamente é isso, demandar que ele seja corrupto.
demandar que ele não seja independente como parlamentar, quando ele tem que ficar fazendo trabalho de zeladoria na cidade, etc. Então, é isso que a gente tem que mudar. E, atendendo o pedido do Serginho, rapidamente para terminar, explicar por que esses caras também permanecem lá, né? Porque esses caras são caciques partidários, né? Ao contrário do Novo, que quem é parlamentar, quem é político, não pode ser dirigente do partido. Nos outros partidos, não. O vereador é o presidente do partido na cidade. O que ele faz? Ele junta 30 caras lá na chapa de vereadores, cada um pensa de um jeito, tem um que é liberal, outro é conservador, outro é socialista, ele não quer nem saber, ele quer saber se o cara é conhecido no bairro, na igreja, na comunidade, não quer saber se o cara é honesto, não quer saber os valores dele, só quer pôr o cara lá para puxar voto. Ele faz a continha, pô, esse aqui tem 500, esse aqui tem 1.000, no fim das contas, soma os votos, eu tenho 3.000 com a minha comunidade e eu vou ser eleito, puxado por esses caras. Então, eles fazem toda uma coligação, monta todo um partido para favorecer eles, independente do que os caras defendem. E é isso que o Novo também, mais um valor, é por isso que a gente está aqui, por isso que a gente está no Novo, porque a gente sabe que no Novo isso não acontece. Tem o processo seletivo, no processo seletivo você tem que ter alinhamento com o partido, então não vai ser cada um pensando uma coisa diferente, não. Você pode ter certeza que votando no Tomás, se eu não for eleito, vai ser eleito alguém que pensa assim como eu, e que vai representar os meus valores e princípios que eu vou defender na minha campanha. Então, você pode ter certeza que você vai eleger e seu voto vai ser representado ao contrário dos outros partidos. E por isso que a gente vê essa continuidade e o Novo está aí para quebrar isso. Isso é muito importante, Tomás, especialmente agora nessa fase que todo mundo dos outros partidos, não posso generalizar, né, mas grande parte dos partidos forçam o sentimento de que não, é importante votar nas pessoas e não nos partidos. Aí, normalmente, você vota numa pessoa boa que você não sabe quem que você está ajudando a eleger. Exato. Isso com uma pré-candidata que a gente estava até hoje. Ela, não, mas olha, minhas ideias são parecidas. Mas eu falei, eu sei que as ideias são boas. Mas se você não ganhar, quem que eu estou elegendo? Nem a pessoa sabia dizer quem são os outros colegas ali, entendeu? Então, por isso que é importante a identidade partidária e um partido que leva a sério aquilo que está escrito no papel, no estatuto, nos princípios, nos valores, e o discurso tem que estar alinhado com a prática, né? Com certeza. Perfeito. Muito bem, pessoal, estamos na reta final aí do nosso bate-papo. Eu queria agradecer aqui o André Carletti, afiliado nosso, voluntário, e também o Wagner Luciano, a Cibele, Marcelo aí, que está nos ajudando aí nos bastidores aí, o nosso DP, né, vice-presidente do Diretório Municipal. Obrigado, Marcelo. Pessoal, eu acho que a questão, assim, nossa, como diz, já repetiu várias vezes, eu gosto sempre de lembrar isso, a Adriana Ventura sempre fala que a questão nossa é matemática, que a gente ainda é um número, vamos dizer, pequeno, né, de pessoas aí lutando contra um exército de, se posso dizer, pessoas do mal, digamos assim, do lado negro da força aí. Agora, esse ano, né, nós estamos aí em 46 municípios, inclusive aqui em São José dos Campos, vamos participar das eleições, e pessoal do Vale aí, ó, a única cidade aqui, infelizmente a gente queria ter mais cidades participando do processo, né, mas São José é a cidade que, se Deus quiser, vai ter representantes do Novo na prefeitura, no legislativo, e aí eu acredito que, somado às outras 45 cidades, o Novo vai ser um exemplo, já né, mas vai ser um exemplo em magnitude assim, muito maior, porque nós, com certeza, vamos fazer a diferença, né? Juntos aí, os nossos mandatários, se não eleger aqui, a gente vai ter cidades aqui próximas, com certeza que vai eleger, e eu tenho muita convicção de que a gente vai fazer cadeiras em São José, que seja 1, 2, 3, 4, eu queria os 9 nossos lá eleitos, mas quantas forem possíveis, e porque isso vai nos trazer, assim, uma visibilidade, e aí eu acho que isso que o Tomás estava colocando, que é o eleitor poder ver um trabalho diferente, um trabalho sério, que preza pelo respeito ao cidadão, e não simplesmente estar lá sentado numa cadeira falando para o prefeito, pode fazer, né? E a gente tem vereadores eleitos aí já desde 2006, a Janaína Lima em São Paulo,
o Camozato em Porto Alegre, o Matheus, que agora não está mais, mas está lá no governo Zema, né, que continuam sendo exemplos sensacionais de competência, sabe, de defesa mesmo do cidadão, e é isso que a gente quer trazer, é o modelo que a gente quer para essas outras 46 cidades, 45 aí, considerando São José 46, porque é a única forma da gente demonstrar para o eleitor que ele, fazendo boas escolhas, o Serginho também lembra aqui sempre, né? Antigamente ia para a zona eleitoral, pegava um santinho na calçada lá, vou votar nesse cara aqui. Quer dizer, o eleitor que faz isso, ele, na verdade, ele não tem compromisso nenhum com a gestão pública, porque ele não conhece a pessoa, ele não sabe quem é, e aí ocorre o que ocorre, né? A gente tem maus legisladores, as pessoas ocupam as cadeiras lá e aí começam a legislar em causa própria, para benefício próprio, e vão se perpetuando no poder porque eles têm recursos, e é bem isso que o Tomás falou, né? A pessoa vai no bairro, vai de porta em porta, vai cumprindo e entregando favores para as pessoas. Então, é isso que a gente precisa quebrar esse ciclo mesmo. E o Novo tem uma pegada forte nesse sentido, né, de ética, de transparência. Aqui em São José mesmo, os nossos pré-candidatos, Tomás está aí também já para comprovar isso, assinou termo de compromisso para redução de verba de gabinete, de número de assessores, e é isso. A gente, quando foi buscar números para colocar um valor de redução, não conseguiu, porque nós, infelizmente, não sabemos quanto é que um vereador em São José dos Campos tem, além do seu salário, de penduricários lá e tudo mais, mas eu tenho certeza de uma coisa, os nossos primeiros que entrarem lá vão trazer isso para o cidadão joseense, falar assim, ó, a conta é essa aqui, ó, estamos mostrando para vocês. Tá bom? Eu queria agradecer imensamente vocês dois aí pela disponibilidade de vocês, Serginho, Tomás, e estamos juntos, vamos continuar firme aí, que não tem volta esse caminho, não. Eu acho que se tem alguém que pode fazer a mudança aí na cidade, no estado e no Brasil, é o Novo. Obrigado, viu, vocês, e obrigado também às pessoas que estavam nos acompanhando aí. Ótima noite, pessoal. Obrigado, Tomás. Obrigado, Valdecir. Obrigado, Marcelão, nos bastidores.